Bom dia, tô com a câmera aqui virada. Cadê? Pronto. Bom dia, bom dia. Bom dia, bonitas. Vamos lá começar o nosso café com mel. Dando início, 7h25. Acho que eu entrei até um pouquinho atrasada hoje. Deve ter dado 7h26, que tava aqui demorando o Instagram para entrar. Tem dia que tá assim, não sei o que é. E aí, como é que foi o feriado de vocês? O que vocês fizeram de bom? Me conta, algumas pessoas já têm me dado aí um feedback de como tem sido o café com mel, como é que tem aproveitado este momento. Então hoje, como ontem, né, iniciei falando dos 5 As, hoje eu vou falar do segundo A, que é o A da abertura, né? Você está aberto às novas oportunidades, aberto a novos processos, aberto ao novo. Quanto mais a gente se fecha, mais a gente deixa de enxergar novas possibilidades, novos caminhos, e a gente fica ali preso numa realidade que muitas vezes a gente nem tá feliz de estar vivendo aquela realidade. Muitas vezes a gente nem tá realmente satisfeito com aquela realidade, mas a gente não consegue sair disso tudo, né? E é uma questão que nós, seres humanos, a gente tem uma questão de que a gente vai se adaptando, né? Como eu falei, a gente tem uma fácil adaptabilidade. Isso faz parte aí do ser humano, desse processo. Deixa eu desligar aqui, que tá fazendo esse barulho no meu computador. Tem que deixar aqui já no ponto, porque terminando a live aqui com vocês, eu tenho um atendimento. Então, se a gente tá, né? Então, às vezes a gente fica presa nesse processo e aí a gente não consegue, inclusive, fazer esse movimento de mudança, porque a gente tem essa fácil adaptabilidade, o ser humano tem essa fácil adaptabilidade, né? Como eu falei, a gente vai se adaptar a esse processo aqui do isolamento social, muitas pessoas já estão adaptadas, e daqui a pouco a gente vai ter que fazer um outro movimento, que é de quando voltar, se adaptar a uma nova realidade, que não vai ser a mesma coisa, não vão ser os mesmos comportamentos, a gente, né, terá novos comportamentos, novas posturas. Um deles é o uso de máscara, já, né? Então vai ser algo que já está entrando aí na nossa realidade. Então, assim, são novos, tudo é novo, esse processo todo novo. E a gente tem nessa facilidade natural. Em algum momento, se a gente. Bom dia, Gerson, bom dia. E se em algum momento a gente perde isso, é devido a algumas experiências que a gente viveu, que ficaram registradas, memórias que provavelmente não foram memórias positivas. Foram experiências que não foram agradáveis, foram experiências mais traumáticas ou mais dolorosas. Então, a gente tem uma resistência ao novo processo. É exatamente isso que vai acontecendo. Devido a gente, o ser humano tem muito isso, a gente trabalha com antecipação, né? Então, isso é acontecendo de uma forma inconsciente. Se eu passei por uma experiência, né, e essa experiência não foi boa, quando eu olho para frente, que eu vou fazer uma visualização e eu vou me antecipar algum fato, a minha experiência passada é que é a minha referência. Então, eu olho e falo, opa, isso não vai dar certo. Porque o que eu tenho de registrado na minha memória é algo que não deu certo, né? Só que não é a gente não pode colocar isso como uma sentença de que o que não deu certo no passado, uma experiência que não deu certo, não quer dizer que não vai dar certo aí no futuro. Claro que aí a gente não pode falar de alguns padrões de comportamento que a gente já sabe, né? Alguns resultados que vão dar. Isso é um fato. A gente está falando de coisas distintas, tá? Para que você não confunda, a gente está falando de coisas distintas. Então, você se abrir, você estar aberto a essas novas oportunidades, faz com que você enxergue possibilidades que às vezes você não estava enxergando. Por quê? Estava ali agarrado a um conforto, né? Porque a mente da gente
faz muito isso, porque no nosso cérebro a gente gasta 25% da nossa energia. Então, o nosso cérebro está o tempo todo dizendo assim: não inventa, não faz, não vai, porque isso aí vai gastar energia, eu preciso poupar energia, eu preciso poupar energia. É a hora que aquela vozinha interna começa a falar com a gente, né? Então, não vai dar certo, toda vez que você tenta uma coisa não funciona, né? Aquela vozinha interna que todos nós temos, ela vai falando com a gente. E aí, com isso, faz com que a gente não faça alguma mudança ou alcance algum objetivo na nossa vida, porque a gente entende que aquilo não vai ser bom, né? Aquilo não vai ser bom. E essa voz interna, ela mostra pra gente, inclusive, que é os sabotadores que a gente falou, né? Que a autossabotagem é o outro ar que o ar vai combatendo. A autossabotagem, que é justamente isso, né? Você olha, quando ele fala, você fala assim, caramba, tem razão, né? Isso aqui tem razão, então é melhor eu não prosseguir. Melhor eu não fazer esse movimento de mudança, não faz sentido. Porque realmente eu vou ter esse aqui, essas dores, né? Essas dificuldades, isso não faz sentido, começa até não fazer sentido. Então, dentro do programa, a gente trabalha muito justamente o que é prioridade. Quando você entende o que é prioridade na sua vida, porque às vezes, eu tô aberta ao novo, então eu vou para tudo. Não, né? Aí justamente não é isso. Uma coisa é aquilo que é te imposto, né? Mas é aquilo que é imposto, né? A gente não tem escolha, que é o que a gente vive agora, um isolamento social, a gente não tem escolha de tudo isso. Então a gente, né, faz um movimento aí para se adaptar, independente da gente querer ou não. E se a gente não quer, é mais difícil, porque é uma condição que a gente não tem escolha, vamos dizer assim. Não temos essa decisão do ir e vir, ela não nos pertence nesse momento, isso é um fato. Então, mas aquelas situações que você tem a escolha na sua vida, que depende de você, mas você tem que saber o que é prioridade. Porque se você não sabe o que é prioridade, você vai dando sim para tudo. E aí, daqui a algum momento, você tá aí sobrecarregada, você tá sem tempo para fazer aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é essencial você fazer para você, para sua família, na sua vida profissional. Então, por isso é fundamental você entender o que é prioridade. Quando você entende o que é prioridade, você sabe dar o sim para aquilo que é preciso dar e dar um não para aquilo que também será necessário dizer não. Porque para todo sim que você diz, um não você tem que dizer. E ao mesmo tempo, não que você diz, né? Um sim você está deixando para todo. É isso. Eu até acabei confundindo aqui. Então, mas para todo não que você diz, realmente é uma possibilidade de você dizer um sim, né? Então, para todo sim que você diz, você tem que dizer um não, tá? E aí, quando você está segura dentro dessas escolhas, né? Você faz escolhas que são assertivas, você faz escolhas que são de acordo com aquilo que faz real sentido para a sua vida. É aquilo que que você acredita e que é essencial para a sua família. E aí você começa a construir melhor esse tempo de qualidade com seus filhos, esse tempo de qualidade que você para você, né? Você consegue realmente gerenciar melhor o seu tempo, gerenciar melhor as suas demandas, você consegue, inclusive, viver de uma maneira com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paz, sabe? Aquela questão que você fala assim, parece que na correria, parece que nunca dá tempo de fazer nada, isso não vai te pegando, porque você entende o que é prioridade, você vai se reestabelecendo daquilo que é claro, que as prioridades vão mudando e e você vai se reorganizando, né? Então, é uma questão muito de você, de fato, como eu falei, ter essa percepção de aceitação de mudança, né? Então, de aceitação de realidade.
Eu entendo que essa minha realidade não é a melhor, ela não é a que é adequada para esse momento, mas eu aceito essa realidade e, né, tô aberta a esse novo, a essa mudança e vou fazer disso para a gente transpor de uma melhor maneira, para você passar de uma maneira com menos impactos, né? Porque quanto mais você nega, mais difícil você fica. Quanto mais você fecha os olhos para novas oportunidades, mais presa nesse lugar que você está, que talvez não esteja bom, você fica. Porque você não se permite fazer algo diferente, não se permite aquela. A gente vai se acostumando tanto que a gente vai criando ali padrões, né? Você vai vendo, quando você vai fazer um curso, você chega nesse curso, você senta sempre no mesmo lugar. Você vai sentar ali à mesa, você escolhe sempre o mesmo lugar. Dormir, né? Na nossa cama, a gente sempre tem um lugar que a gente dorme. A gente vai criando esses padrões, assim, que vão trazendo um conforto pra gente que vão, inclusive, fazendo com que a mente não precisa pensar onde você vai sentar. Você sabe que você chega, você senta onde você vai deitar. Você sabe que você chega, você deita ali. Você sabe onde. Ele vai poupando pequenas coisas, pequenos detalhes aí da gente, desse nosso pensar e desse agir. Então, ou seja, o movimento natural é que a gente, de fato, né, vai estabelecendo essa rotina, se adaptando, encaixando, para evitar que a gente fique ali pensando, gastando energia com essa memória, tá? Mas se você não está aberto, né, se você se fecha a novas possibilidades, você bota ali, você realmente vai ficar presa nesse lugar que talvez não esteja bom para você. Talvez você esteja aí se sentindo perdida, sozinha, cansada, sobrecarregada, né? E não sei exatamente, né? Talvez você esteja feliz com a sua vida profissional, talvez você, eu não sei exatamente o que está acontecendo, ou no seu relacionamento, mas esse final, né, a vida é assim mesmo, não tem como mudar, é isso mesmo, a realidade é essa mesma, só vai mudar se o outro mudar, só vai. Não, isso não vai acontecer, porque precisa partir da gente, né? Precisa ter um passo nosso. E aí a gente precisa, de fato, encontrar essas novas possibilidades, encontrar esses novos caminhos, tá? E para isso, a gente tem que estar aberto, aberto ao novo, aberto a mudanças, aberto a deixar para trás alguns padrões de comportamento, a rever alguns. Por que que aquilo? Por que que a gente se apegou a certas coisas, né? Entender ali o que realmente pode fazer a diferença para você. Então, hoje, como eu falei, o meu papo aqui com vocês, o meu café aqui com vocês era um pouco mais curto. Na verdade, eu não cheguei a falar, mas ele é um pouco mais curto hoje. Eu trouxe um tema que ele é mais curto, só para refletir, porque já já eu tenho um atendimento. Então, aqui eu também tenho crianças, tenho que ali organizar o café da manhã deles, o café com mel deles. É isso que eu vou fazer agora. E aí eu quero deixar uma pergunta provocativa aqui para vocês, né? E se essa realidade que a gente vive hoje se tornar a realidade normal? E aí, como é que você vai lidar com tudo isso? Então, essa é a minha pergunta de hoje. Um beijo e bom dia.